Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo em mais uma live, o Furo do Alfinete. Hoje é dia 6 de janeiro de 2026, iniciando então no ano de 2026 com a nossa primeira live. E nada mais pertinente do que trazer esta temática. Hoje estamos com o professor especialista em filosofia e escritor André Assis Barreto para tratar deste tema que havíamos anunciado no início da semana. Vira dogma. Oi, Samuel. Oi, Valderes, tudo bem? Já entramos em contato aqui com o nosso convidado. Boa noite, professor. Boa noite, Hugo. Boa noite, audiência. Desculpa aí pela demora, pelo atraso. Imagina, fica em paz. Acontece, aqui em São Paulo, muito mais. O trânsito aí terrível, né? Vocês tiveram agora um problema aí de água e luz também, que eu vou contar. É. Mas já se resolveu, eu acho, né? Por enquanto, até a próxima chuva. Tomara que se resolva e que eles, né, logo estabilize isso aí, porque eu vou contar um caso sério. Então, hoje estamos recebendo ao vivo o professor André Assis Barreto. Uma honra tê-lo aqui novamente no projeto Furo do Alfinete. É intencional a escolha do tema desta live, porque estamos no início do ano e falar sobre ateísmo, ele é tão imprescindível diante de tantas coisas que nós temos visto e ouvido, né, nas redes. Então, só para situar o nosso espectador, os nossos costureiros e costureiras da alma, professor, eu só queria fazer uma introdução breve para que eles possam saber do que se trata, né? Oi, Gerson, tudo bem? A Valdério, o Gerson está aí também, o Murilo. Tantas falácias, né? Eu estava até conversando mais cedo, depois vou passar para o professor, já me antecipando, né? O Leandro Espiritual, né? O professor Olavo dizia, nós não estamos aqui para fazer o argumento ad hominem, né? Mas é muita cara de pau, às vezes, né? Dizer que não faz nenhum tipo de catecismo ateísta, quando ele vem embutido de forma muito sofisticada, né? E persuasiva, de forma bastante, como eu posso dizer, retórica, né, com uma articulação muito bem elaborada dos argumentos para dizer, não, mas isso é aquilo, aquele outro que não é, mas enfim, nós vamos entrar nisso aí em uma certa medida, mas antes de entrarmos nas questões que irão conduzir esta conversa, é importante situar o lugar real deste encontro. O que nos reúne aqui não é um embate entre crenças pessoais, nem uma disputa retórica entre fé e ciência, muito menos a tentativa de converter consciências pela força do argumento. O que nos reúne aqui é algo mais silencioso e, ao mesmo tempo, mais radical em uma certa medida. A pergunta pelo fundamento da realidade, pelo alcance da razão humana e pelo sentido último daquilo que chamamos de existência. O ateísmo, e de modo particular o neo-ateísmo, costuma se apresentar como uma libertação da superstição, como a vitória da lucidez sobre o mito. No entanto, quando observado com atenção filosófica, ele revela algo mais complexo, não apenas a negação de Deus, mas uma determinada concepção de razão, de mundo e de homem. Negar Deus nunca é um gesto neutro. É sempre afirmar, ainda que implicitamente, outra metafísica, outra antropologia, outro horizonte de sentido. A questão decisiva, portanto, não é apenas se Deus existe, mas o que acontece com o real, com a realidade, quando Deus é excluído do horizonte do pensamento clássico. Seja muito bem-vindo, professor André Assis Barreto. Ao longo dessa conversa, então, teremos essas perguntas e para começarmos pelo fundamento, né? O que distingue, professor, seja muito bem-vindo, do ponto de vista filosófico, a pergunta: Deus existe? De outras perguntas comuns sobre a realidade. Perfeito. Então, reitero aí meus agradecimentos pelo convite para participar. É sempre um prazer. Esse tema é um tema que eu já estudei bastante. A gente desenvolve isso, vou dar uma pincelada aqui, mas a gente desenvolve isso ao longo da conversa. Mas todo esse movimento do neo, hoje em dia nem se fala mais tanto disso, mas recentemente eu refleti bastante. O neo-ateísmo, né? Que foi um movimento que começou ali nos anos 2000. Depois eu explicito melhor o histórico disso, né? Mas assim, teve uma nova lufada de ar nessa discussão do ateísmo. Eu acompanhei isso tudo muito de perto, já fiz alguns trabalhos sobre isso também. Até falei, olha, isso foi meio que
um Zeitgeist da época, né? Os alemães têm essa expressão que é o espírito da época, né? Não tem o Poltergeist, né? Que é o espírito brincalhão. Então tem essa expressão nas ciências humanas também que a gente usa, é o Zeitgeist, que é o espírito de uma época. Aquilo ali acendeu, ficou na moda por um tempo e depois morreu, e a gente pode explorar tudo isso, mas eu acompanhei isso muito de perto, e nas minhas reflexões, meus estudos, nos meus pensamentos, eu gosto muito de ter um ponto de vista, um olhar de história das ideias, né? O que está acontecendo no campo das ideias? Quais ideias estão em alta? Quais estão em baixa? Por que estão em alta? Por que estão em baixa? Então, essa questão do ateísmo eu acompanhei muito de perto. A pergunta se Deus existe ou não, ela é diferente das demais, porque ela é uma daquelas perguntinhas, é uma daquelas perguntinhas substanciais que eu acho que, eu não vou dizer que todo mundo se faz, né? Porque isso acho que seria já uma contaminação da filosofia mesmo, né? Eu acho que a maioria, na verdade, a maioria das pessoas até não se faz essa pergunta. Eu estava lendo e refletindo sobre essa questão. Existe um argumento para a existência de Deus que até fala a existência de Deus é intuitivo, né? A maioria das pessoas intui. Se você assistir entrevistas de pessoas em tribos mais isoladas, né? Populações humanas mais assim desconectadas do mundo moderno, digamos assim, você vai ver que todas elas têm uma concepção de sobrenatural, de divino, não é? Então não tem, e ali não tem catequese forçada, não tem conversão em má, não tem nada disso. É o que emerge naturalmente da reflexão ali, por mais que seja uma reflexão mais singela do que se comparado né, ao raciocínio ocidental como um todo, mas isso está lá. Né? Agora, a partir do momento que ela é feita, aí ela se torna uma pergunta interessante e diferente, que eu acho que entra no rol daquelas que perguntas que todo mundo se faz, que tem a ver com uma série de coisas, tem a ver com o espanto que o Aristóteles falava, que é o motor inicial da filosofia, tem a ver com questões de existência. Eu estou pensando naquelas perguntinhas: quem eu sou, por que eu estou aqui e para onde que eu estou indo, não é? E embora nenhuma dessas três seja Deus existe ou não, dependendo da profundidade que você vai chegar na sua reflexão para responder, você vai acabar topando com a questão da existência de Deus. Peraí, a vida. O que eu estou fazendo aqui? A minha vida tem um sentido? A minha vida tem um sentido? A vida como um todo tem um sentido? Se tem, qual é? Quem determinou? Como foi determinado, né? Então, tudo isso torna essa pergunta assim especial, né? Ou a gente poderia também recolocá-la, né? Como o Leibniz recolocou, que é por que existe alguma coisa em vez de nada, né? E aí a gente vai ver que se nós colocarmos, aí a gente entra mais na filosofia. Então a gente nem está falando muito de fé, né? A gente tem concepções de mundo diferentes, né? Então a gente tem uma concepção naturalista, ateísta, e nós temos uma concepção, como a gente chama de teísta, né? O que é a concepção teísta? É a concepção de quem acredita na existência de um Deus pessoal, né? Então, qual das duas cosmovisões responde melhor a uma pergunta como essa, né? Porque existe algo em vez de nada. Então, acho que tudo isso torna essa pergunta especial, e a partir do momento que as pessoas entendem, elas falam, pô, aqui a gente tem um baita assunto, um assunto muito interessante, independente da questão de fé, né? Porque a pessoa que disser, bom, eu aceito por fé, tá tudo bem, não tem problema nenhum, né? Mas dentro da própria reflexão filosófica e teológica ao longo da história, né, foram surgindo a teologia natural, a teologia racional, que é quando as pessoas falaram, olha, a fé é suficiente, mas a gente pode trazer um bom acréscimo se a gente empregar a razão para refletir sobre essas coisas. Então, acho que como pincelada inicial seria isso. Muito bom. Eu quero passar para ouvir o professor porque eu construí ali nesses dias que nos precederam a live, né? Coloquei algumas questões ali, fui procurar e hoje
pelo não sei se é algoritmo, começou a aparecer um monte desses neoateístas ali, começou a aparecer ali, professor. E, isso nem papo de Deus existe. Eu disse, poxa vida, então acho que é pertinente mesmo essa live, não pode ser, estou confabulando. Mas eu acho que eu já mencionei na outra vez que a gente conversou, professor, ainda que fosse outro tema, né? A abordagem, às vezes, que se utiliza do meio universitário. Eu lembro que eu estou terminando agora a minha segunda licenciatura em filosofia, a minha primeira licenciatura é em história. Eu me deparei isso na história, mas antes dessa que eu estou fazendo agora, inclusive foi por uma federal aqui de Santa Catarina, a única que tem, né? O... Tentei fazer lá, antes dessa que eu estou fazendo agora, que é pela uma universidade aí de São Paulo, a Unítalo. O professor chegou nessa conversa aí, a disciplina era ontologia, eu acho que era a disciplina. Deus existe, fé e razão podem ser conciliadas. Assim, ah, não, nessa conversa de novo, né? Tá louco, o que ele quer, né? Então eu digo porque assim, muitos debates atuais sobre ateísmo parecem girar em torno de uma imagem muito específica, né? E muito caricata de Deus. Que Deus o ateísmo contemporâneo ele costuma negar, professor? Perfeito. Até antes de chegar na sua pergunta, isso que você falou de ter aparecido alguns materiais relacionados a esse nosso assunto de discussão hoje, eu também tenho percebido isso. Eu até fiz alguns vídeos lá no meu canal, que chama Oliver Talk no YouTube, falando sobre ateísmo, neoateísmo, né, e reagindo a alguns desses personagens neo-ateus, que parece que a gente teve um pequeno pico de modinha. Isso voltou um pouquinho ao ter algum debate, né? Na verdade, o que está acontecendo são os debates nos podcasts. E aí você migra para os temas polêmicos, né? Aborto, ateísmo, sei lá, né? Política do dia, essas coisas. Então, acho que talvez por isso teve um retorno. E aí eu acho muito interessante pontuar, porque tem uma frase do Milor Fernandes que dizia assim: quando uma ideologia fica velhinha, ela vem morar no Brasil, né? Que ele está querendo dizer o quê? Quando ideias que já foram ultrapassadas, esquecidas, jogadas fora no mundo civilizado, elas vêm morar aqui. E essas figuras que têm aparecido, eu vejo que elas estão com o mesmo discurso do neo-ateísmo lá dos anos 2000, né? E é um discurso que nem os neo-ateus daquela época sustentam mais. Não é que eles se converteram, não é nada disso. Mas eu digo, aquela abordagem, que é uma coisa assim. Porque, veja, o ateu não necessariamente ele precisa ser antirreligioso. Ele pode ser ou não. Tem muito ateu que fala: olha, eu não acredito, eu não tenho fé, nada me é convincente, mas eu acho que a religião, no balanço das horas, é positiva para as sociedades. Isso existe. Mas o neo-ateu ele não tem essa postura. Ele tem uma postura antirreligiosa. O neo-ateu ele é cientificista. Né? Então ele acredita, ou seja, existe como pressuposto filosófico ali muito forte a metodologia do naturalismo, né? Que é a metodologia da ciência moderna. Então ele acredita no quê? Que tudo é explicado pela ciência e aquilo que não for, um dia será. E o pessoal, isso foi muito forte nos anos 2000, com o neoateísmo, né? Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens e Daniel Dennett. Esse movimento ele já se espatifou. Um dos caras que fundaram esse movimento falou: ó, isso aí, esse negócio acabou para mim, eu não quero ter mais nada a ver com isso por causa de outras questões políticas e sociais, etc. Não tem nada a ver com conversão. Até onde me consta, nenhum deles que se converteu. Mas, por exemplo, você pega um Richard Dawkins, ele falou o seguinte: olha, eu acho que é melhor o Reino Unido cristão do que o Reino Unido muçulmano, não é? Então, assim, será que, de certa maneira, é um repensar, né? Será que compensa eu ser um ateu antirreligioso, né? Porque aí eu vou ficar combatendo a religião, vou contribuir para a secularização ainda maior da sociedade, só que de repente vai entrar coisa pior no lugar. Eu digo aqui, comprando a lógica já ateísta, né? Não é porque eu não acredito em Deus e porque eu acho que a religião, num geral, é ruim, mas isso não quer dizer que todas as religiões sejam igualmente ruins. E aí entra uma questão
que tem os ateus. E isso sempre existiu, mas isso é uma coisa que está mais na moda agora. São os ateus cristãos, né? Que é o quê? É o cara que, de um ponto de vista metafísico, ele não acredita que Deus exista, ou ele não está convencido, não sei. Ele toca a vida dele como se Deus não existisse. Mas ele acha que o cristianismo, do ponto de vista cultural, é positivo. Então ele é um ateu cristão, ele é um cristão cultural, né? A gente sabe que dentro da ótica de uma teologia cristã séria, isso não é uma coisa muito. Isso não é tão bom quanto parece, né? Mas eu acho que tem a ver com o quê? O neo-atei, os ateus é, ilustrados de verdade, eles já estão nessa vibe. Eles não estão mais nessa de irreligiosidade extrema, antirreligião, cientificismo. Essa moeda já caiu para eles, já passou há muito tempo. Mas parece no Brasil, quando a ideologia fica velhinha, ela vem morar aqui, né? Os caras estão repercutindo esse tipo de mentalidade ainda. Eu não sei se é triste, se é trágico, se é cômico, mas eu fico pensando porque é o enaltecimento, se eu posso dizer dessa forma, né? Eu vi um professor num livro falando sobre é possível conciliar o ateísmo e o relativismo. E nessa obra ele está mencionando que a proclamação do ateísmo, em uma certa medida, depois que ele se robustece argumentativamente, né, é como se fosse a proclamação de um indivíduo imaturo querendo criar o mundo segundo as suas próprias regras. Ele chega ao ponto de afirmar isso. E eu digo porque o professor escreveu uma obra, infelizmente eu não adquiri ainda, em breve eu adquiri. Eu tinha outra do professor sobre o. Se o professor puder mostrar. Claro. Opa, tô derrubando as tralhas aqui, peraí. Eu tenho a do professor aqui sobre que não é tema de hoje, é o fundamento do globalismo. Um dia o professor pode voltar aqui, vai ser uma alegria também o professor falar sobre esse tema, mas tá. É os 5 argumentos para a existência de Deus, né? Isso. Então, essa obra tá. O professor até botou um cupom ali, né? O cupom tá valendo ainda? Tá, se você, quem quiser adquirir, só que aí você tem que ir em sites específicos. Eu sugeriria o site videoeditorial.com.br. Se você for no site da Vide e usar o cupom André5, você vai ter 5% de desconto adicional, porque lá sempre tem promoção. Não sei quanto que tá agora, mas deve estar em algum preço promocional. Eu posso até checar isso aqui. Você vai ter 5% de desconto adicional no meu livro. André 5 na Vida Editorial, né? E isso é isso mesmo. Eles estão Deixa eu com, ver. eles estão com uma queima de estoque lá, professor. E além dos. Deixa eu ver quanto que tá aqui o meu livro lá com eles. Ah, tá R$ 29,60. De R$ 40 por Uhum. R$ 29,60. E aí, se você usar o cupom André5, você vai ter mais 5% de desconto. Tá com 26% de desconto, você vai pular para 31% de desconto. É Aí, um desconto considerável, um terço aí quase do valor. cupom André 5, né? Isso. Na Vida Editorial. Então, mencionando a obra, né, já dando um spoiler, né, para quem vai adquirir, na obra o professor disse que Deus não é um entre. O senhor insiste que Deus não é um ente dentro do universo. Né? Porque essa distinção ontológica é decisiva para qualquer debate sério. Agora eu vou, para não esquecer a pergunta no final, vou responder primeiro, mas depois eu quero dar uma pinceladinha na questão do relativismo também. Uhum. Na verdade, o que eu estou fazendo quando eu digo isso, eu estou me atinando à teologia e à filosofia da religião medieval, que fala, que argumenta pela senda, né, pelo caminho do Deus é um ser simples. Então, os filósofos medievais, eles refletiam. É no medievo que começa essa reflexão da teologia natural, da razão natural, né? Olha, a gente tem lá o argumento ontológico de Santo Anselmo, né? Quando ele é muito curioso, né? Porque Santo Anselmo é instado, ó, por um colega, por um superior, a fazer assim: eu quero que você produza um argumento independente da escritura e simples para a existência de Deus. Aí ele chega ao argumento ontológico, né?
Então Deus precisa Deus é um ser, não é? Que tem certas características. É até curioso, porque se a gente refinar o nosso vocabulário, falar de existência de Deus é até um pouco contraditório, porque como a gente está falando do ser por excelência, né, aquele que é por excelência, porque coisas que têm o predicado da existência são aquelas coisas que poderiam não existir. E Deus, enquanto ser absoluto, necessário, que é simples, fora do tempo, fora do espaço, ele não existe. Ele é. Ele é a existência, não é? Mas isso é jargão técnico, tá? A gente, para entender a ideia, a gente pode falar, obviamente, Deus existe, ou né, a gente pode colocar a afirmação dessa maneira sem nenhum problema. Então eu estou dizendo, olha, Deus, como criador do espaço e tempo, ele precisa necessariamente estar fora do espaço-tempo. Ele é um ser simples, porque é a essência daquilo que é. Né? Então, é simples no sentido de não é composto de partes. Né? Tudo isso é a ontologia do ser essencial, né? Do ser por excelência de Deus. No livro, para tranquilizar aí as pessoas, eu não. O livro é um livro simples, é um compilado de 5 argumentos, que não fui eu que, obviamente, propus. Tá? Existem. Eu trago 5 argumentos no livro, né? Obviamente, como o próprio nome diz. O argumento mais original seria o terceiro, que é o argumento da beleza. Mas ele também não é original, ele já aparece em Platão, já aparece em Agostinho. Eu só dou ali uma formulação um pouco diferente para ele. Mas eu falo do argumento ontológico, o argumento da moralidade objetiva, o argumento da beleza, o argumento cosmológico Kalam e o argumento da ressurreição. Porque eu coloco como o livro é como se a gente tratasse a questão como uma questão investigativa, onde a gente constrói um caso forte, né? Seria como estar defendendo uma tese perante um júri, e eu estou tentando construir o caso mais forte possível para convencer este júri desse posicionamento. Eu tinha mais ou menos essa intenção quando eu compilei o livro. Só dando uma pincelada sobre a questão do relativismo que você falou, né? Isso é muito interessante, isso é muito interessante. Porque, por exemplo, ateísmo e relativismo são conciliáveis? Para o neo-ateu, não. Por quê? Porque o neo-ateu, ele é cientificista. Então ele acredita numa razão objetiva, que é a razão que produz, né? Que gera a ciência moderna. Então ele não acredita em. Isso está muito presente na obra lá do Richard Dawkins, né? Ele tem umas 2 obras em que ele fica batendo nessa coisa do relativismo. Ele fala, não, a ciência é uma forma objetiva de conhecimento. Mas aí que entra uma das tantas pobrezas dos neo-ateus, que é o quê? O cara acha. Porque quando a gente fala neo-ateu, tem neo-ateu que não gosta dessa expressão. Mas o neo-ateísmo ele é diferente de outros ateísmos que já existiram na história. Por exemplo, se a gente está falando de relativismo, a gente tem que voltar lá nos sofistas, na Grécia Antiga, na sofística. E Protágoras, um dos mais proeminentes aí sofistas, ele dizia: o homem é a medida de todas as coisas. Né? É quase como se, né, ele estivesse dizendo: é o homem e não Deus a medida de todas as coisas. Ou seja, ele está professando um certo relativismo que é perfeitamente compatível com o ateísmo. Né? Olha, Deus não existe mesmo, cada homem é sua própria régua, é sua própria medida, que é uma das que na verdade eu acho que não só o ateísmo é compatível com o relativismo, como eu acho que são 2 visões de mundo que se casam muito melhor do que uma concepção de razão objetiva. Por quê? Veja, Deus não existe. Então a vida não tem sentido. No último e absoluto, não tem. Aí quando a gente fala isso, o ateu fala: não, mas eu sou um cara bom, a minha vida tem sentido. Não, tudo bem. Mas a vida humana não tem sentido.
a sua vida pode ter sentido, né? Você existe dentro de um contexto civilizacional, cultural, e você pode ser uma pessoa correta e o sentido da sua vida pode ser o trabalho, pode ser a pesquisa em busca do conhecimento, pode ser fazer o bem para sua comunidade, para sua família. Tudo isso é possível para o sujeito que não é religioso. Mas faz mais sentido na visão de mundo ateísta, já que a vida não tem sentido mesmo, olha, o negócio é curtir adoidado, porque quando acabar, acabou, né? Não tem outra vida, não tem pós-vida, né? Então, o relativismo, ele casa muito bem com isso. Ah, se você quer usar substâncias ilícitas, use. Se o sentido da sua vida é ter relações íntimas com o maior número de pessoas, tenha. Ué, não, o homem é a medida de todas as coisas. Vai ter gente que não vai fazer esse tipo de coisa? Vai. Mas aqueles que vão fazer, tá tudo bem também. Porque é tudo relativo. O homem é a medida de todas as coisas. A vida não tem sentido último. Tá tudo bem. Então eu acho que se é o que eu falei, existe o ateu que a vida dele tem sentido, ele segue normas morais rigorosas, tudo isso existe, né? Mas essa pessoa ela vai ter muita dificuldade em dar um lastro objetivo para esse comportamento dela. Ah, não, eu escolhi fazer isso. Ele vai dizer. Sim, mas amanhã você pode escolher fazer outra coisa. Pode. Não tem grandes justificativas que o prendam a isso, não é? Então, por isso que eu falo, o ateísmo leva necessariamente a pessoa para o hedonismo, para uma vida voltada para os prazeres? Não necessariamente. Mas eu acho, para o niilismo, né, essa ideia, outro sofista, né, Gorgias. Gorgias era praticamente um niilista. Ele dizia, ó, o Sócrates falava, só sei que nada sei. O Gorgias falava, nem sei se nada sei. Porque nada existe e não posso falar a respeito. Né? Isso é o niilismo. Eu acho que essas posições, embora nem todos os ateus as sustentem, elas são mais coerentes com um posicionamento ateísta. Entendeu? Se eu me tornasse ateu amanhã, eu falar, meu, a vida não tem sentido, morreu, acabou, eu vou ficar aqui, eu não vou ser egoísta. A minha existência vem em primeiro lugar, o meu bem-estar vem em primeiro lugar, o sol que existe é a natureza. Né? As pessoas elas não percebem as consequências dessas afirmações. Eu sempre dou esse exemplo, né? A gente olha, a gente está na janela de casa, aí vê um passarinho na árvore, né? Um beija-flor, e acha lindo. Nossa! E não que não seja, porque é mesmo, né? Olha que bonito, a natureza, né? A vida, a simbiose dos seres vivos. Mas isso é natural. E eu sempre falo uma coisa: se o pano de fundo da sua vida não traz o elemento do divino, o câncer e o beija-flor são a mesma coisa, cara. É tudo natureza, ou não, não é? E aí, tá lá, sua célula passou por uma mutação, foi acumulando, ela virou um câncer. O câncer e o beija-flor é a mesma coisa. Né? É tudo natureza, é tudo processo químico. Não tem diferença entre uma coisa e outra. Embora isso seja triste, né? Se a gente topar com uma pessoa que fala isso, né? Olha que beija-flor linda, a outra fala, não, o tumor é mais bonito. Isso é triste, obviamente. Mas pelo menos é coerente, né? Então a gente tem essa tensão, né? Tem o ateu que não leva o seu ateísmo às últimas consequências, e isso é bom, porque isso com certeza propicia uma vida melhor para essa pessoa, mas ela é incoerente. E tem o ateu coerente, que vai flertar com o relativismo, com o niilismo, com todas essas filosofias que não são muito saudáveis para a prática da vida diária. Né? O professor me permite soltar a pipa um pouco e não vou fugir da linha, porque assim, ó, eu me formei em terapeuta, né? E hoje eu tenho visto e observado uma certa prática terapêutica mística, esotérica, né?
Tem uns malucos aí falando umas coisas aí que. Então, esse argumento provavelmente já deve ter se deparado com ele diante desse debate sério, né? Mas que é muito raso quando se traz desta forma. A pessoa, vou pegar o exemplo inicial da quando eu fiz uma colocação no início da nossa conversa. O fulano lá de tal, até compartilhei o corte dele agora recente, ele disse assim: eu escolhi, por mais que seja duro, ele usa essa expressão, e aí não tem duplo sentido, mas ele deixa para lá. Ele disse: eu escolhi, ainda que seja duro, não acreditar numa existência pós-morte. Eu amo meus pais, eles morreram e os tenho apenas na minha memória. Isso é suficiente. Ele, de uma forma muito, eu até tacanho, vou dizer assim, né? Está dizendo que ele escolheu um argumento difícil para justificar a existência do ente querido na mente ao não acreditar num pós, é isso que o professor está falando, né? O que acontece depois, né? Essa é uma parte. Aí eu pego paralelo a isso, professor, e uma mulher muito conceituada que está rolando aí na internet, ela fala assim: o sujeito vem e diz para mim assim: não, eu estou fazendo o que é certo, o bom, o correto, o justo, porque eu tenho uma recompensa, ou porque estou evitando uma punição. Essa pessoa é uma mesquinha, ela dizendo. Porque se tu não consegue realizar o bem, assim, a minha indignação, você quer, desculpa, eu abri meu coração, minha alma com isso, porque assim, as pessoas não entender que elas não podem criar do nada, nada, e a lei da eternidade foi escrita no coração humano, na alma da gente. O ser humano não tira as coisas do nada, né? E aí quer dizer que a pessoa faz o que é justo e correto sem professar uma fé, ou uma crença, ou uma espiritualidade, como se ela criasse aquilo dela mesma. O senhor consegue entender, professor, o que eu quero dizer? Sim, sim, né? A própria pessoa tá refundando toda a civilização, né? Na cabeça dela. Sem o que de fato fundou a civilização e sem o que de fato sustenta a civilização. Esse tipo de argumentação, né? A moralidade da religião ou a moralidade cristã, né? Mas acho que até nesse caso da religião no geral, né? Não, porque ela é baseada no medo da punição e no anseio da recompensa, né? Que o sentimento não é desinteressado, né? Mas tá pautado ou no medo ou na esperança da recompensa. Cara, para começar, só dá pra gente falar de bem e mal, não é? Tendo um fundamento objetivo para nos dizer o que é o bem e o que é o mal. As pessoas, elas confundem muito isso. Isso foi muito interessante porque isso costura o que a gente estava falando anteriormente. O ateu pode ser bom, ele pode fazer coisas boas, mesmo sem ter a esperança de ir para o paraíso, né? Ou alegar não ter essa esperança, ou sem ter medo de ir para o inferno, sem alegar ter esse medo. Ele pode, mas ele não consegue fundamentar esse bom comportamento em última instância. Num primeiro nível, numa primeira camada, ele até pode falar: não, eu faço porque eu quero o bem coletivo. Mas por que você quer o bem coletivo? Né? Se você for uma pessoa muito rica, por exemplo, por que você vai escolher ajudar os outros em vez de gastar seu dinheiro adoirado? Não, porque eu quero ajudar os outros. Por quê? Se você for fazendo esse tipo de pergunta, você vai chegar na resposta que é o seguinte: porque é bom. E aí, você vai falar: bom, então existe o que é bom e existe o que é ruim. Quem está definindo o que é bom e o que é ruim? É você? Se for você, pode ser amanhã você pode definir de outro jeito, amanhã você pode dizer outra coisa. Então, as pessoas. Esse é um dos argumentos do meu livro, tá? Que eu, obviamente, né, eu bebo de autores que trataram e coloco em sites meus. É o segundo argumento, o argumento da moralidade objetiva, né? Então, é muito engraçado ver essas pessoas tendo esse tipo de fala que você colocou, porque, na verdade, essa distinção rígida entre bem e mal, ela só existe num pano de fundo do que em filosofia a gente chama de ontologia moral, né? Então, voltando lá no raciocínio que eu tava. Você quer fazer por quê? Porque é bom. Então, existe um bem
e existe um mal. Não é que Deus... isso é interessante porque é uma diferença entre a concepção de divino lapidada na civilização cristã e a concepção de divino lapidada, por exemplo, na civilização islâmica. No islamismo, Deus é um... Sabe o Christopher Hitchens, que eu falei agora há pouco, que era um neo-ateu, ele falava isso, ele falava que Deus era um ditador universal, né? E aí... Não, no islamismo, sim. Porque no islamismo, Deus não ama todos os seres humanos. E Deus pode... Se você perguntar para um islâmico treinado em teologia islâmica, ele fala assim, olha, amanhã Deus pode decidir... Amanhã Deus pode decretar que o homicídio é bom? Ele vai falar que pode. Se Alá decidir isso amanhã, pode. No cristianismo, a gente não tem isso. Por quê? Por uma questão de ontologia moral. Ou seja, a essência do valor moral, da bondade, da justiça, etc., está... Qual que é a régua objetiva para isso? É a própria natureza de Deus. Então, quando a gente tem lá, matar os outros é errado, mentir é errado, torturar criancinha por diversão é errado. Não é que essas coisas sejam erradas, porque Deus, no início do mundo, fez uma lista. Lista de coisas, 2 colunas, né? Coisas erradas, coisas certas. E aí Deus colocou lá, coisas erradas, matar, roubar, mentir, coisas certas, fazer isso, fazer aquilo outro. Claro que a gente tem a imagem dos 10 mandamentos, da tábua, né? Mas isso é uma imagem, tá? Porque senão fica parecendo o seguinte, Deus fez a listinha, Deus, como o ser todo-poderoso, o criador, ele poderia inverter a lista, né? Não, agora eu vou mudar. Agora tudo que é bom vai ser ruim, tudo que é ruim vai ser bom. Isso não existe. Isso parece, não sei se talvez possa parecer trivial ou estranho para algumas pessoas, mas isso é um negócio que aparece num diálogo do Platão chamado Eutífro, né? E existe lá o dilema de Eutífro, que é justamente isso. Tem Sócrates está argumentando lá e alguém está falando assim. Mas você faz uma coisa boa porque Deus diz que é bom? Aí a pessoa responde sim. Mas se Deus disser que é mal fazer isso amanhã, você vai fazer? Aí a pessoa responde não. Aí alguém replica, mas então não é melhor a gente cortar Deus da equação? Porque, no fundo, você que sabe o que é o bem e o mal, e você vai fazer o bem e vai evitar o mal, e você não precisa de Deus nessa equação. Isso não funciona porque Deus é a régua absoluta na moralidade. E a bondade é aquilo que se harmoniza com a natureza divina. Então, se você... É muito engraçado ver pessoas que não entendem isso, ficar falando de bem, de mal, de certo, de errado, de você vai fazer porque você quer a recompensa, você não vai fazer porque você tem medo do inferno. Cara, essa discussão não diz respeito a quem está dentro desse ponto de vista. O seu background teórico não te oferta isso. Se alguém falar, olha, eu quero... Para mim é certo... sei lá, para mim é certo torturar pessoas. Não, aí a pessoa fala, não, isso é errado. Errado por quê? Porque faz mal para os outros. E por que fazer mal para os outros é errado? Porque é. Não, porque não é argumento. Né? Então, ou seja, assim, é uma coisa realmente... Eu tenho batido muito nessa tecla que na época do auge dos neo-ateus, também era muito frequente isso, né? Falarem que os neo-ateus eles não tinham treino filosófico, né? O conhecimento filosófico dos neo-ateus era muito fraco. E era mesmo, e continua do mesmo jeito, né? A gente vê esse tipo de objeção aí que você citou. Ô, professor, eu estou uma dúvida aqui se eu poderia deixar para o final, porque tem o Samuel Freitas, um abraço para ele. Oi, Gilene, tudo bem? Ele fez uma pergunta na linha do Foucault ou do Sartre, não lembro. Do Sartre. Né? Dá para deixar para o final isso aqui, né, professor? Podemos. O existencialismo sartriano, né? Eu pôr para manga na caminhada dele. Eu tenho 2 questões aqui, professor. Eu posso fazer um papel do advogado do diabo?
Claro, deve. Eu digo porque assim, ó, isso que o professor acabou de mencionar, Deus é a regra, é o que estabelece, né, a concepção das coisas, né? Ainda que de forma velada ou in natura, dentro do coração humano, por um anseio por aquilo que é bom, belo, justo, perfeito, dentro de uma representação histórica, religiosa, de um contexto específico, né, da tradição humana, vamos botar assim. Mas eu ouço muito, por exemplo, fazendo essa contradição entre o que o professor falou, que é utilizado muito, dizer assim, ó, tá, mas o teu Deus então, esse é Deus todo-poderoso aí, bonzinho, tá, por que que ele mandou matar lá na Bíblia lá? Ah, não, isso aparece. Tem inclusive uma. É dos cananeus, eu não lembro se é dos cananeus. São os cananeus, né? Os filisteus, não me lembro agora, algum É, deles. eu não me lembro agora também, mas isso acho que tá lá no livro de Samuel, né? Se eu não me engano, tô lembrando tudo aqui. Isso é uma linha que muitos, na época, no auge do neoateísmo, o Richard Dawkins falou que ele não ia debater com o William Lane Craig, porque o William Lane Craig passava pano, para usar uma linguagem aqui da internet, né? Para esse tipo de coisa. Então, veja, é, como que eu responderia isso? Bom, primeiro que a gente está numa discussão contextual do Velho Testamento. E também eu estou aqui colocando como eu entendo as coisas, né? A gente está numa discussão contextual do Velho Testamento, onde não é que o Novo Testamento substitua o Velho, também não é exatamente isso, mas existem regras do Velho Testamento que são reforçadas no Novo Testamento e existem outras que não são, né? Então, guardar o sábado rigorosamente, né? Você não, né? Enfim, Jesus é uma das passagens mais famosas. Jesus estava performando milagres no sábado e estava sendo censurado pelas pessoas que, opa, no sábado não, não. Então, ou seja, existe essa primeira percepção, né? E aí, e eu acho que, eu não sei, essa visão também ela me parece uma visão assim, ela está contaminada de um preconceito humanista atual, né? A obra, claro que a Bíblia foi escrita para o homem e para toda a eternidade, mas também para as pessoas daquela época, né? E para as pessoas daquela época, era aquilo que tinha que ser feito, era aquilo que tinha que acontecer. Aquelas regras, elas em nenhum momento elas não, regras agora aquilo ali é uma regra universal. Agora posso ir lá e matar e tomar a terra do povo tal, matar suas mulheres, suas crianças. Não, aquilo é a narração de um relato pontual da história do povo naquele momento. Né? Aquilo ali não é posto como uma regra universal. Né? Então, assim, ninguém está dizendo que aquilo não se tornou bom em absoluto. Entendeu? Então não teve. A sua pergunta é muito pertinente, porque o exemplo que eu dei da listinha parece que aconteceu isso, né? Ó, matar é errado. Não, mas agora Deus mandou, então vai. Então mudou aqui o bem e o mal, trocou rapidinho. Não, porque na verdade nem não fez isso. É um relato, uma narração contextual ali que tem a sua explicação. E é claro, agora aí virando a página, mas dentro disso ainda. Também, tal como no caso lá do sujeito que está reclamando que. Ah, não, mas você fica falando de bem e mal aí, mas é tudo com base no medo do inferno e na esperança do paraíso. Até parece que quando Deus sai da equação, a coisa melhora, né? Então, assim, tá reclamando aí de uma narrativa, uma narração pontual da história e, enfim, contextualizada. Mas, assim, quando Deus sai da equação, a coisa não. Meu amigo, o que a gente tem é a Revolução Francesa, as ideologias do século XX. Então, vamos com calma, né? Vamos com calma, porque a alternativa não é esse mar de flores que as pessoas querem sugerir, não. Sabe o que, que eu acho interessante, professor? É um soltar de pipa, vou botar assim, né? A Bíblia não omite nada, né? O cara adulterou, teve consequências o adultério dele, Uhum. né? O cara mentiu. Esse dia uma dessas
Eu não sei se é uma onda para arrumar seguidor, sei lá o que que é isso. Ah, porque Deus lá até elogiou a situação lá de Sodoma e Gomorra, lá dos anjos, aquela coisa toda. Esse cara, não foi isso, foi o outro lado, das filhas de Ló, eu acho que é. Eles usam muito isso aí também, que teve, saíram de Sodoma e Gomorra, né, as filhas de Ló. E aí a mulher lá virou estátua de sal e as filhas embebedavam o pai, e cada uma delas tinha relação com ele. Eu acho que é isso. Não omite ali, ele fala assim, isso foi abominável aos olhos do Senhor. Aí quiseram dicotomizar essa fala, porque dizer assim, ó, parece que o texto está repreendendo a mulher e não o homem. Assim, ó, o professor conhece melhor do que eu. Quando entrou esse revisionismo histórico nessa pretensa reescritura da realidade das coisas, né, cara? Começou a se perverter muita coisa. Eu lembro da época do movimento que tinha lá da École de Análise, que eles chamavam na França, École de Análise, né? Marc Bloch, Lefebvre, aquele povo tudo ali. Pô, os caras começaram a querer dizer, aquele cara nem se fala, né? O Alex Hobsbawm, né? O Hobsbawm, né? Então, assim, começou a impregnar o nosso imaginário que a pessoa começou a ficar numa confusão, professor. Né? Hoje se separa, por exemplo, na ciência moderna, o que na Idade Média, vou dar um exemplo, né? As pessoas tinham como normal a influência dos astros sobre os corpos terrestres. Isso era comum, né? Aquela coisa intuitiva, tudo era muito físico. E aí hoje se diz, não, eu não posso botar lá no ensaio, não posso medir esse cientificismo, a gente não é contra a ciência, para que as pessoas possam nos ouvir aí. A gente está falando desse cientificismo que vira esse dogmatismo, que também o ateísmo toma forma, porque ele diz que a religião, que Deus é moralizante por conta de uma situação, mas ele canta de bom mocinho, na verdade, a partir de que critério? Né? Não, perfeito. É que assim, mas eu concordo com o que você disse, mas eu tenho a impressão, você citou bastante coisa contemporânea, mas eu acho que esse tipo de deturpação, né, ele também, quando a gente está falando especificamente do cristianismo, ele é perene também. Sempre teve isso, né? Tem uma coisa que eu falo, que o cristianismo, Jesus, né, é tão lindo e maravilhoso, que todo mundo quer morder um pedaço, né? É, Então, por exemplo, é, bom, é o que a gente. Na verdade, o exemplo perfeito está bem diante de nós. Todo Natal a gente vê o quê? Gente falando que Jesus era comunista, Jesus era social. Quer dizer, o cara é ateu, o cara é materialista, mas Jesus é tão bom que ele quer dizer que Jesus está com ele. E se a gente pegar numa coisa um pouco mais séria e mais histórica, a gente pensar as heresias todas eram um pouco disso também, eram uma tentativa de fazer um Jesus à sua imagem e semelhança, né? Então, por exemplo, o gnosticismo, né? Vai falar, olha, não, Jesus não morreu, né? Jesus foi arrebatado, existia, né? Aquelas ideias enfim, heresias antigas, né? Porque na verdade Jesus não era corpo. Porque o corpo é muito. Para os gnósticos tem essa coisa do corpo ser algo muito ruim, né? Da matéria ser ruim. Então Deus jamais se faria homem e tal. Então você tinha isso. Você tinha essa ideia de Jesus como um revolucionário, no sentido político, também é antiga. Né? Tem um autor, me foge o nome dele agora. Ele era famoso, ele era, entre aspas, famoso. Ele trabalhou na CNN. Reza Aslan, né? O nome dele é Reza Aslan. Ele tem um livro que chama Zelotas. Ele fala, não, Jesus era um zelota. Que ele está querendo dizer que era, olha, um proto-revolucionário moderno. Então, essas tentativas de apropriação, essas tentativas de leituras próprias, né? É muito engraçado isso também, né? Porque às vezes eu vejo versões aí. Então, sei lá, você tem essa, né? Jesus comunista. Pô, tem várias discordâncias no interior da cristandade, né? Nós temos ortodoxos, romanos, aí temos protestantes, aí tem as discordâncias entre os protestantes. Só que, por exemplo, todos esses concordam que Jesus não era comunista. E aí é engraçado, tipo, os cristãos não sabem nada sobre o seu Deus,
Mas quem não acredita é que sabe, o outro é que sabe. É muito, muito interessante isso. Mas eu tenho a impressão que a explicação para isso, né, o pano de fundo verdadeiro, é que todo mundo quer se apropriar um pouquinho. Né? E a gente vê isso em outras experiências religiosas. Né? Sendo bem breve, para não ser muito polêmico, mas, por exemplo, mas é uma coisa que eu tenho ali uma pedra no sapato com isso. Por exemplo, o Espiritismo trata Jesus como um mestre da moral. É a mesma coisa. Jesus não é um mestre da moral no sentido de ser apenas isso. Né? Claro que ele era um professor de moralidade, não é? Mas ele é Deus, antes de mais nada, não é? E por isso que a sua profissão de professor da moralidade está autorizada. Ele não era um homem sábio, com boas ideias morais, um espírito evoluído. Mas por que tem isso? Cara, Jesus é tão gigantesco, é tão bom, tão maravilhoso, que todo mundo quer dizer que ele está com a sua narrativa própria, né? Até, bom, o que eu falei no começo, não tem os ateus cristãos, né? É, se vocês jogarem na internet aí, coloquem lá, Atheists for Jesus, né? Ateus por Jesus. Tem até camiseta e tudo. Lá nos Estados Unidos, esse tipo de maluquice é muito normal, né? Tem, mas tem. Então, assim, até. Gente, o que é melhor do que eu tô falando, até ateu quer estar com Jesus. Fantástico. Eu não sei se o professor vai poder explanar, tá aqui, não está aqui nas nossas questões, mas eu achei bastante interessante para explanar para as pessoas também compreender. O professor coloca um dos argumentos. A dúvida é: o livro não se trata das 5 vias de São Tomás de Aquino, né? Não, não, ótima É, pergunta. Isso me perguntaram bastante. É porque, na verdade, isso dá uma oportunidade boa de esclarecer. O fato de serem 5 argumentos e terem as 5 vias é uma coincidência, porque isso aqui vai ser, quando eu terminar outras tarefas, né? Uma série de livros com esse mote dos 5 argumentos. Então, por exemplo, o próximo, que eu não sei quando vai sair, vai sair quando eu terminar meu doutorado, vai ser 5 argumentos contra o aborto. E depois eu farei outros 5 argumentos dentro de temáticas culturais. Aborto. Deus nem é tanto assim, né? É bem menos que. Aborto é um debate mais na boca do povo, eu acho, do que a existência de Deus. Então, é um compilado de 5 argumentos, entre outros possíveis, dentro de uma estrutura mais lógica e da filosofia analítica, que é uma tendência que eu tenho uma vinculação maior na filosofia. E não tem. A relação com as 5 vias é apenas a coincidência numérica. tá bom. O professor quer complementar alguma coisa? Não, não, pode mandar bala. Ah, há quem diga que a ciência tornou Deus desnecessário, professor. O Juan ele fez um comentário aqui, não sei se o professor tem essa informação. O professor está falando de o cara é ateu, mas gosta de Jesus, ateus, Jesus, ateístas por Jesus, alguma coisa assim que o professor mencionou, né? Ele Sim. fala que na Espanha tem o Santiago Armesilha, ateu mais católico, ateu, mas é católico marxista. Na Europa eu já vi que tem um outro livro, eu vou abrir aqui para mostrar. É uma história parecida, quer dizer, não sei se é parecida porque eu não conheço essa pessoa que ele citou, o Santiago Armesilha. Mas, quer ver? Acho que é André Frossard, é isso mesmo. O nome do cara é André Frossard, ele era comunista, do partidão mesmo, comunista da França, e ele se converteu. Ele teve uma experiência, ele teve uma epifania. Na verdade, não foi meio epifania, ele teve uma experiência mesmo, né? Religiosa, né? Ele entra numa igreja, ele está passando na frente, ele é atraído para dentro da igreja e ele vê o Santíssimo Sacramento e enfim, ele tem uma experiência e ele se converte.
E aí ele escreveu depois um livro que chama Deus Existe, Eu o Encontrei. Né? Foi publicado no Brasil pela editora Quadrante ano passado, não tinha reparado isso. Foi ano passado. É uma história parecida, mas assim, eu digo parecida, era a mesma coisa, né? Como não, obviamente, portanto, ateu, mas depois virou católico, aí se converteu. Mas não, mas esse cara aqui tá dizendo que o cara, ó, ateu, ele é ateu, mas é católico e marxista. Só se eu entendi errado. Então, assim, Esse não, o processo é outro, né? porque eu não quero entrar nessa via, professor. O professor tem uma fala do Jacques Maritain, né? Uhum. E também dá mano a manga isso aí, né? Sim. Eu nem quero entrar nessa, né? Que ele teve ali por detrás dos bastidores do Concílio Vaticano II, né? Que é outra história, né? Aham. Mas Sim, sim. ele era humanista, ele? Sim, o Jacques Maritain, ele já. O Jacques Maritain, ele era daquela linha filosófica chamada personalismo, né? Que tem o seu valor, tem umas coisas interessantes nessa, Eu gosto nessa linha. o livro dele das três reformas que ele fala ali, né? Do Lutero, o Marx e o Rousseau, acho que é, não lembro se é o Marx ou o Rousseau. É um livrinho que ele tem que ele fala os três reformadores, associando ali a cisão ali do movimento protestante, depois a Revolução Francesa, ali os ideais iluministas e a base lá do comunismo, né? Aham, Que lembra um pouco lá, mas eu não vou entrar nisso aí, professor. Eu queria voltar para cá, porque assim, ok. dá pano para manga. Esse tema, não vou dizer que me é caro, porque em algum momento a gente já teve uma revolta com Deus, como aparece só naquele filme Deus Não Está Morto, né? Uhum. Eu vi, por exemplo, conversando com uma parente minha esse tempo atrás, até foi na época de Natal, ela dizendo assim, eu fui conversar, vai conversar, vem o marido católico, ela é espírita, o professor mencionou o espiritismo aí, né? Não, eu encontrei a resposta mais satisfatória foi no espiritismo, já fui aqui, lá, colar, porque eu não acho justo uma pessoa nascer e padecer de uma enfermidade se não tiver uma justificativa, aquela coisa toda, né? Eu disse, pô, tá bom, né? Beleza. Ah, eu vou para cá, porque senão eu vou enveredar, o sangue vai ferver, professor. Eu vou começar. Aí eu vou tirar o foco, que o foco é o tema que o professor está trazendo, para chegar ao término, mostrar para as pessoas que é, o ateísmo ele virou um dogma, né? Quando que ele vira um dogma, né? Em que circunstâncias? Então, um ponto sensível do debate, né, em relação ao ateísmo enquanto dogma, que é o tema da live, professor, a inteligibilidade do real, né? Porque o fato de o mundo ser racionalmente compreensível já é em si um problema filosófico profundo para o ateísmo. Não, perfeito, perfeito. Essa pergunta, inclusive, toca no tema do meu doutorado, né? Que eu estou tratando da questão da ordem da ordem cósmica em Platão, né? O fato até isso tem também tudo a ver com o negócio da ciência, né? Ah, não, eu sou um entusiasta da ciência. Bom, o fato de uma ciência só é possível porque o mundo é ordenado. Né? Se o mundo não fosse ordenado, não daria para fazer ciência, né? Então imagina se fosse tudo um caos completo, né? Não tiver, a gente não o mundo fosse tão caótico que a gente não conseguisse deduzir leis a partir do mundo. Né? E aí você tem esse dado e você tem o logos, né? Que é a capacidade do homem de racionalmente entender essa ordem. Você acha agora a pessoa entender isso e saltar disso para o ateísmo é a grande charada da discussão, né? Porque não é apenas porque existe, voltando lá ao início, né? Porque existe algo em vez de nada, mas porque existe algo ordenado em vez de nada. Não é que apenas exista algo em vez de alguma coisa. Perdão, em vez de nada. Não só existe, como esse algo é ordenado e é inteligível, é compreensível por meio da razão do logos. Né? E aí a gente pode fazer coisas tão belas como a matemática, né? A gente consegue estruturar, representar, entender por meio de uma linguagem teórica toda essa realidade. As coisas poderiam não ser assim, não é? O mundo poderia ser caótico. Primeiro que poderia não existir nada em vez de existir alguma coisa.
Não é? A realidade é contingente, não é necessário. Poderia haver uma realidade totalmente caótica, desordenada e impossível de ser racionalmente compreendida. Mas na verdade não. Existem bons autores que falam justamente que a ciência, essa ciência que os ateus são, os neo-ateus principalmente, né, são extremamente entusiastas, ela parte dessa premissa implicitamente, né, de que a realidade é ordenada e pode ser conhecida. É por isso que a ciência moderna surge no Ocidente cristão e não em outro lugar. Existem pessoas que vão fazer essa linha de argumentação que eu acho muito boa, não é? Faz muito sentido. Então, bom, é que aí a gente volta no argumento, até volta numa via do Tomás de Aquino também, né? Se este é o efeito, o que isso nos diz sobre a causa desse efeito, né? Um mundo ordenado e inteligível. Coisas ordenadas e inteligíveis são o efeito de uma criação intencional e inteligente. Né? É basicamente isso. Na filosofia contemporânea, e esse é um dilema que não se resolveu, mas traduz o mesmo problema. Tem uma discussão que é como que consciência vem de não consciência. Nós, seres humanos, a gente tem consciência, né? A gente tem aquele momento de introspecção, de reflexão interna, de você estar debatendo com você mesmo lá na sua cabeça. Tem a consciência. Consciência de alguma coisa, né? Tem a intencionalidade da nossa consciência. Agora, a questão é, como que uma pedra se torna algo consciente em algum momento? Porque na questão biológica, existe ali né? Hoje em dia, se você conversar com alguém que é do mundo da agricultura, né? Você consegue ali, fazendo controles, você consegue deixar o alface mais maior, o alface menor, o boi mais gordo, o filhote assim. Ou seja, biologicamente você consegue transformar uma coisa em outra, né? Transformar uma alface num repolho. Estou chutando aqui, né? Mas você consegue transformar uma alface num repolho, um boi mais fraco num boi mais forte e por aí afora. Agora, transformar uma pedra numa coisa consciente. Ah, não, mas em muito tempo as espécies foram se convertendo em outras espécies. Isso até eu acho até concebível. Agora, a matéria inerte e inconsciente ocasionar seres conscientes, naturalmente, por processo, né, que gerou planta, que gerou bactéria, beleza. Agora, que gerou, isso no fundo gerou seres racionais e conscientes, e tem tudo a ver com o que você colocou, a pergunta que você colocou, né? E essa consciência que é capaz de inteligir o mundo ordenado, se a gente vê, é um círculo que se fecha, né? Você tem uma realidade ordenada, e aí você tem seres conscientes que conseguem racionalmente estudar e compreender essa realidade ordenada. E aí, e muito depois, você consegue gerar tecnologia. Tem muita gente que confunde ciência com tecnologia. Eu vou fazer uma série de vídeos no YouTube falando sobre isso. As pessoas confundem ciência com tecnologia. Ah, olha como a ciência. E não que a ciência não seja boa, porque a ciência é boa. Mas olha, a ciência produz aviões, foguetes, iPhones. E a sua religião produz o quê, né? As pessoas falam, cara, isso é tecnologia, que é um subproduto da ciência, mas não é ela própria a ciência. E o homem já tinha tecnologia antes de ter a ciência moderna. Né? Você já tinha, porque a técnica é uma coisa, a ciência é outra. Enfim, também não vou enveredar por esse caminho, porque é um outro assunto. Mas, na verdade, a gente tem um quadro todo que se fecha, que se a gente analisar como efeito, nos leva a deduzir que a causa é necessariamente uma criação inteligente e intencional.
Eu estava conversando com uma pessoa mais cedo, comentando sobre que vai ter a live lá, vai lá, assiste e tal. Tu vê, né, cara? Porra. Até vou compartilhar depois, não deu tempo de fazer, que é uma fala do Ariano Suassuna, perguntando sobre a crença dele em Deus, né? Ele assim, Deus é uma necessidade existencial, cara. Ele vai falando ali ele faz um poema muito bonito, e eu acho que o Samuel tá aqui, né? O conterrâneo lá do Samuel. Samuel escreveu o Carcará e o Jumento. Ele olha para a natureza, onde eu queria chegar. Tu não tem como negar a ordem. O símbolo presente, se ele é esvaziado, ele acaba perdendo o seu sentido, mas eu estava vendo uma reflexão interessante. Pegaram lá um escritor francês, eu me lembro, um historiador, fez todo um levantamento da simbologia de representação de Cristo nas catedrais francesas, nos vitrais e onde quer que está aí. Tem alguns momentos que Cristo é associado ao cisne. Não sei se o professor já viu isso aí. Acho que não. E aí, legal, por que Cristo é associado ao cisne? O cisne come a serpente, né? Então ele esmaga a serpente, né? Só que, por outro lado, o cisne também ele é muito lúbrico, né? Que é aquela coisa sensual, aquela loucura que ele faz, a dança do cisne, aquela coisa. Então, assim, já tem outro aspecto. Mas o símbolo, ele faz a leitura exata da natureza. Está lá presente. Por isso que a gente é simbólico, né, professor? E Perfeito. quando se dilui o nosso horizonte de consciência, a gente começa a forjar, através da linguagem, falsos símbolos, a gente se desconecta da realidade. Faz sentido isso aí, professor? Porque a pergunta que vem na sequência está falando. Porque nós estamos falando de uma herança. E falamos de moral, né? O neoteísmo ele oscila entre o relativismo e a herança moral cristã não assumida. Não assume! Aí ele diz, não, esse dia vi um safado aí falar, mas Cristo até não ensinou muita coisa. Disse, o quê? O mundo é dividido entre antes e depois dele, tu tá louco? Isso é um grau de absurdo ainda maior, porque é o que a gente estava falando agora há pouco, né? Todo mundo quer um pedacinho, né? Como assim, o cara que falou que não nem ensinou tanto, né? Todo mundo quer se apropriar, né? É, 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 não, sem dúvida nenhuma, né? Essa experiência simbólica ela busca representar. Na verdade, toda essa experiência, mesmo a pré-cristã, né? Ela já era um anseio dessas representações do que a gente estava falando anteriormente, né? De realidade ordenada, é, alguma forma de pensamento capaz de compreender isso, o Ordem e Caos, né? Do Jordan Peterson, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu concordo plenamente aí com o que você pontuou. O professor podia fazer a distinção para quem está assistindo, já que a gente está falando quando o ateísmo vira dogma, sobretudo o neo-ateísmo, né? Através desse cientificismo, tem uma distinção entre o ateísmo clássico de neo-ateísmo. O que caracteriza esse neo-ateísmo como um fenômeno cultural? Até já ficou subentendido aqui, acredito, para quem chegou depois, né? Mas se o professor quisesse dar só mais uma reiterada para não ficar cansativo de forma não simplista, mas ilustrativa, né? O que caracteriza, então, o neo-ateísmo como um fenômeno cultural e não apenas filosófico? Ah, não, mas eu quero, porque isso está na ponta da língua que eu falei sobre isso recentemente, né? Aham. Então, voltando, né? O neoateísmo, então, é essa coisa dos anos 2000, ele vem junto de uma antirreligiosidade muito forte e cientificismo, tá? Então, por que ele é neoateísmo? Porque ele foi um pico naquela época, então é neo porque voltou como novidade. Porque, assim, os neo-ateus, né, eles vão falar, não, mas isso tá errado, porque não tem nada de novo. É só descrença em Deus. E isso não tá correto, né? Isso não tá correto porque quando a gente estuda coisas, a gente fala. Neo não sei o que é uma coisa nova, é um prefixo para novo, né? É novo no sentido cronológico, no tempo. Reacendeu, voltou, né? E tem esses traços que eu falei, né? A antirreligiosidade, o cientificismo. E detalhe, isso é um detalhe legal e curioso para compartilhar com as pessoas. O ateísmo nem sempre foi a descrença nos deuses.
Não, essa ideia de uma negação total de Deus, ela não representa o ateísmo como um todo. O ateísmo já foi você duvidar do papel dos deuses na vida humana, né? Então, quando a gente volta lá para a Grécia Antiga, que é uma palavra grega, né? Ateísmo, né? O não teísmo, era classificado como ateísmo coisas como duvidar do papel dos deuses na vida humana, no destino individual das pessoas. Era ateísmo duvidar dos deuses civis, dos deuses ali da cidade. Era ateísmo duvidar que o sol, né? Anaxágoras, né, um filósofo antigo, recebeu a acusação de ateísmo porque ele disse que o sol não era um deus. Né? Então, ele em nenhum momento ele falou não existe Deus nenhum. Ele falou, ó, o Sol não é um Deus, o Sol é uma outra coisa. O Sol é um objeto, uma bola quente, né, de fogo, alguma coisa nesse sentido. Ele não é um Deus. Isso foi ateísmo. Então a gente precisa sim da palavra neo-ateísmo. É que eu tenho a impressão que os neo-ateus, eles acham que tem uma conotação pejorativa em si mesmo a expressão neo-ateísmo. E em si mesmo não tem. A gente pode. Muitos ateus fizeram isso, inclusive, né? No auge do neoateísmo, teve vários outros cientistas e filósofos ateus que falaram: olha, eu não tenho nada a ver com esses caras, não. Eu sou ateu, eu não acredito em Deus, mas eu não tenho nada a ver com o Richard Dawkins, com o Sam Harris, com o Christopher Hitchens, porque essa abordagem deles não é a minha. Eu não sou cientificista, eu não. Né? Então, pode ser pejorativo neste aspecto. Mas em si mesmo não é pejorativo. É só um termo para a gente falar da novidade no tempo e das sutis diferenças com outros ateísmos do passado. Se alguém tiver algum interesse peculiar nisso, eu sugiro o livro História do Ateísmo, de um cara chamado Georges Minoir. É um historiador francês que tem vários livros. Assim, ele tem a história do ateísmo, a história do. Ele tem várias outras histórias. Agora eu não lembro nenhuma. Mas ele tem várias outras. É Jorge, professor, o nome dele? É Georges Minoir, que se escreve Minois. Ele tem aqui a História dos Infernos, História da Idade Média, História do Riso. Ele tem vários livros com esse enfoque de contar a história de uma ideia, de um aspecto singular das coisas. Né? Boa. E É, esse livro está publicado pela Unesp. Tá? São Paulo. Professor, boa noite, César, certinho? O César está aqui, o César também é fera. O... Isso aqui é interessante também, nós estamos chegando nos finalmente aqui, ó. Há uma discussão, uma dimensão existencial pouco discutida, né? Ah, tá, desculpa, é anterior, é a que precede essa aí. Então, o professor conseguiu, será que as pessoas conseguiram entender quando que o neoateísmo ou o ateísmo, quem que é o dogma nessa história? É o ateísmo, ele deixou de ser dogma, ele não é um dogma, né? É o neoateísmo que está se impondo, se agigantando, se avolumando como um dogma? Então, é, o neo-ateu diria que não, porque o ateísmo é antidogmas, né? O ateísmo não é uma religião. Eu não sei, esses slogans, eles vêm na minha mente porque eu já ouvi isso muito, né? Da parte dos ateus e dos neo-ateus. O que acontece é o seguinte: quando que o ateísmo vira dogma? Por exemplo, quando existe uma imposição de um Estado ateu, às vezes disfarçado de Estado laico, às vezes não, tá? Então aí ele vira dogma. O ateísmo vira dogma quando a vida civil, e eu acho que isso é muito o caso
da Europa, né? Hoje. Tem um autor que fala já, né, que a Europa é um continente pós-cristão. Eu acho que isso pode ser verdade em que sentido? No sentido de que o cristianismo, por uma questão de dogma implícito, secularista, ateísta, ele sumiu da vida civil, não é? E ele não sumiu, não foi um movimento natural, né? Foi um movimento ali, não. O Estado tem que ser laico, a igreja tem que ficar em silêncio, a sua fé tem que ser demonstrada, não pode ser demonstrada publicamente. Você até pode ter a sua fé, mas é da porta para dentro, na sua. Que é curioso isso, porque é exatamente como o cristão pode ser cristão na China desse jeito. Ele não pode fazer um proselitismo na rua, ele não pode fazer um grupo de estudos bíblicos, não, ele pode acreditar em Deus no quarto da casa dele. Ele até pode, mas nada além disso. Né? Então, quando isso acontece, o ateísmo vira dogma, e isso, e eu estou tentando aqui pintar o quadro. Esse não é o pior quadro, para não falar dos casos óbvios dos sistemas marxistas, né? União Soviética, Iugoslávia, enfim, Camboja, Coreia do Norte, China, onde o ateísmo é a religião civil, né? E é imposto. E aí, obviamente, é uma coisa dogmática. Porque a palavra dogma, né, ela tem essa. O neo-ateu ele tem um problema ainda maior com a palavra dogma, porque ele acha que a ciência não tem dogmas. Porque ele acha que o dogma ele é uma coisa irracional e imposta. E só isso, não é? Mas, na verdade, o dogma não necessariamente é isso, né? O dogma é uma verdade de fé estabelecida, ele é a base, ele é o corolário. Perdão, corolário não, porque corolário é consequência. Ele é o axioma de uma certa crença que vai organizar ali um aspecto, um determinado aspecto teológico. Isso é um dogma, não é? Mas, na verdade, se, por exemplo, se você for contra esse ateísmo cultural, que mesmo nas sociedades cristãs atuais ele está bem presente, se você for contra isso, você vai ter problemas, não é? Então, citar um pequeno exemplo aqui. Eu conheço uma professora nos ambientes de trabalho que eu estou inserido, eu sou professor, né? Que ela é uma pessoa religiosa e ela faz referências. Não, ela em nenhum momento ela pega a Bíblia, abre na aula dela e lê e dá aula de Bíblia. Ela não faz isso. Mas às vezes ela usa a Bíblia como uma referência. A história tal, né? E os outros professores acham isso um absurdo. Então, ou seja, isso não é dogma? Você está proibindo, você está vetando qualquer tipo de menção, de referência à Bíblia. Então, quando a coisa assume essa aura, virou dogma. Não, e até para. O professor não quis mencionar, né? Mas provavelmente o professor conhece a tal da janela 1040 no mapa, né? Que é o lugar onde geograficamente é o maior nível de perseguição aos cristãos do mundo. Tem um pessoal aí, se quiser seguir, tem o Instagram Missão Portas Abertas, esqueci o nome do senhor que fundou essa instituição. Né? O trabalho do cristianismo no mundo tem lugares, como o professor acabou de dizer, onde o Estado é ateísta. Meu irmão, na China tem lugar que eles fazem culto no subsolo, em caverna. Tem a igreja do Estado, né? Eu acho que eu conversei com alguém aqui algum dia sobre isso. Eu tenho uma conhecida que mora para lá também, e ela estava mencionando, não foi ela que mencionou, me lembro. Eu sei que assim, o Estado ele regulamenta a igreja oficial do Estado. Eles estão reeditando a Bíblia agora, tirando alguns trechos, tem umas coisas assim acontecendo lá. Coreia do Norte desce do avião, os caras já têm escolta ali te observando, monitorando. Camboja, esses lugares daí que o senhor está falando também. Então, assim, ao cabo e ao fim, me desculpa aí quem está nos ouvindo, o professor há de convir, né? O ataque é contra o cristianismo no mundo. Com certeza. Aí a pessoa diz assim, é muita falácia. Eu queria que o professor batesse assim com o martelo, pegasse a marreta, assim, ó, martelo dos deuses, assim, como o Santo Inácio, não Santo Inácio,
o Nicolau, pô. Quem foi que derrubou a árvore do Thor lá? Esqueci o nome do Carvalho. Esqueci o nome dele agora, que derrubou lá. Esqueci o nome dele. Santo. Esqueci o nome dele agora. Ah, mas a sua religião é cultural. Se você nascesse lá na não sei aonde, você seria isso, você seria aquilo. Ah, cara, olha só, vocês desconhecem uma obra que estabeleceu a base do Ocidente e influenciou o Oriente há milênios, através de pessoas que se sacrificaram não por uma ideia, mas por uma pessoa, que não foi uma mentira, não morreram de graça. Você se escandaliza quando se fala de santos e mártires, né? Então, assim, a gente não pode negar a realidade. A gente pode, na verdade, negar a realidade, né? Mas não negar as consequências de negar a realidade, Exato. né? Não, perfeito. Não, é basicamente isso mesmo, né? É que assim, eu tentei, né, todos nós aqui, a gente tentou dar a gente dá o contexto mais intelectual possível, mas a conclusão, isso é perfeito para uma conclusão. A conclusão é essa mesmo, né? Você tem aí os indícios claros. Você me fez lembrar de uma coisa agora, uma outra linha do ateísmo muito comum fala, não, todo mundo é ateu quanto aos deuses dos outros, não é? É meio que isso, né? Então não tem diferença, porque é tudo a mesma coisa. Isso dá um certo trabalho, né? Mas assim, o argumento final é meio que esse. Meu, olha direitinho para as coisas, olha para santos e mártires e perseguição. Olha bem, né? Aliás, alguém deu a resposta perfeita para isso, né? É, a coisa é mais ou menos assim. Você como que você sabe qual é o Deus verdadeiro? Bom, o Deus verdadeiro, o meu Deus, o Deus verdadeiro, é o único que você odeia. É esse. Né? Então você fica com essa brincadeirinha de existem muitos deuses, eu sou ateu quanto a 99,9% dos deuses, mas não quanto ao meu. Mas assim, o meu é o único que você odeia. Né? E é claro, por quê? Porque o meu é o único que é relevante, porque o meu é o único que construiu essa civilização, né? Ou seja, cujas bases jurídicas, éticas, né, e etc., estão por de trás, no fundamento da construção da civilização, inclusive da ciência, né? Como a gente falou lá atrás. Então, ou seja, isso também é um indício de é, qual que é o válido, né? O válido é aquele que te desperta incômodo, esse é o válido. E até porque, professor, não sei se o professor pode só estender um pouquinho isso aqui, eu ia para a pergunta final ali, que seria o presente e o futuro, né, do desafio intelectual em relação a isso. E eu já te agradeço demais, meu professor, por tu, pô, dispor do teu tempo para falar disso aí, que às vezes é tão indigesto para as pessoas, tem tanta gente falando tanta porcaria por aí. E assim, ninguém está se gabando de nada aqui, ninguém quer nada com isso aqui, entende? É só a gente parar e não ficar ouvindo essas lorotas que a gente ouve. Aí tu vai lá, os caras dizem, não, mas o Freud, materialista, que inventou toda uma teoria, eu sou da base analítica, assim, a única coisa das coisas boas que ele inventou, apesar de tantas coisas que se fala, e nem é dele isso aí também, né? Porque também, enfim, mas deixa pra lá. Queria justificar a sua sacanagem interna, mas assim, ele tem a sua contribuição. Eu não vou ser injusto de falar, né? Mas o que acontece? Ah, não, Freud dizia que o problema com Deus é porque é a figura paterna, então não é Deus, é o pai. Então vai lá resolver o problema com teu pai, porra. Né? Pra ver se não resolve essa ideia de Deus que tira a tua cabeça distorcida, equivocada. Aí não, aí o cara diz assim, vai pegar as influências, que eu ainda não fiz esse estudo, se o professor tiver, me dá o, como é que é, for meu orientador, assim, direto um dia, né, quiser dispor isso aí, o ateísmo comparado. Pega os caras que deram a base das ideologias do sistema esse que persegue os cristãos no mundo. Um era filho de judeu, o outro era lá da igreja ortodoxa, lá da Rússia, o outro era lá da igreja católica de Roma. Nós estamos falando de Gramsci, estamos falando de Lenin, estamos falando de Marx. Qual é o problema deles? Com o pai deles ou com Deus, o pai deles? Né, professor? Faz sentido isso, professor? Sim, sim. Eu acho. Uma coisa que eu falei nas minhas outras reflexões sobre ateísmo, agora.
né, voltando aqui para uma outra questão, existem bons filósofos da religião que eu leio, que eu gosto, que são ateus. Eu acho que, assim, óbvio que eu acho que o ateísmo está errado, mas eu acho que é dentro, circunscrito à discussão da filosofia da religião, eu acho que é lícito, não é? E esses caras que são bons, todos eles, assim, passam longe de tudo que a gente falou que é um problema aqui. Esses caras não caem nesses problemas. Então, no cientificismo, nesses argumentos rasos aí, né, superficiais, e também essas explicações psicologistas, sejam as do Freud ou outras, né? A do próprio Marx não deixa de ser uma explicação psicologista, né? Quando ele fala que as pessoas inventam, a religião é o ópio do povo, né? Ele fala, olha, a religião ela é as pessoas inventam os sistemas religiosos porque elas estão na miséria e aí elas projetam um mundo onde não há miséria, né? Uma realidade onde não há miséria. Isso também é uma explicação psicologista, sociologista, mas psicologista também da religião, né, e de Deus. Essas explicações eu acho muito ruins, né? Eu acho, e isso é e é engraçado, né? Porque isso tipo, isso é o eurocentrismo que deveria ser criticado, né? Porque são coisas que fazem muito sentido ali no contexto europeu de uma época, essas crises familiares, né? Essa coisa de crise. Pô, mas toda a humanidade, é o que eu falei lá no começo, né? Essa intuição do divino, ela é praticamente universal. Então, todo ser humano, de todas as culturas e de todas as épocas, tem esse problema com o pai. Todos os seres humanos, de todas as culturas e de todas as épocas, estavam na miséria, e por isso que eles inventaram Deus e a religião. Não, isso até pode ser verdade ali, né? A gente está no. Né, na verdade, também não é, mas assim, faz mais sentido. Não, na sociedade ali pós-revolução industrial, onde você tem realmente uma. Ah, ok, contextualmente, isso faz algum sentido. Mas fora daquilo, não. Então, isso é o eurocentrismo de verdade, né? Os caras estão achando. O Freud tinha problema com o pai, ele queria ter relações com a babá, e aí ele projetou isso em todo mundo, né? Boa. Então, assim, não é uma contradição falar a abordagem que eu fui formado em terapia, mas eu tenho o lado da história. Aí o Luiz falou assim, ó, ser filósofo e cristão é uma ameaça. Eu tenho... Mas você sabe, isso é muito engraçado, e muito verdadeiro, e engraçado, mas no sentido trágico de engraçado. Criou-se essa identificação do estudioso de filosofia com o ateísmo. Tanto é que, como eu dou aula no nível regular para adolescente, né? Também, é, eles perguntam. A primeira coisa que eles perguntam quando a gente fala que é professor de filosofia é se a gente é ateu. Ah, professor, você é ateu? Porque ele age, parece que já é automático, né? Que o professor de filosofia será ateu, ou que o estudioso de filosofia será ateu. Mas não necessariamente, óbvio, óbvio, né? E aí, mas existe essa ameaça, né? Professor, então, assim, para encerrar, olhando para o presente e para o futuro, né? Qual é o maior desafio intelectual, professor, e espiritual, se a gente pode falar assim, né, do nosso tempo, quando o assunto é Deus, razão e realidade? Essa é para encerrar com chave de ouro mesmo, né? Ah, olha, eu tenho um pouco de problema com fazer assim esses prospectos, né? Na verdade, não é um pouco de problema, é que eu sempre tendo para um certo pessimismo, né? Quando eu vou falar, tipo, o que vai rolar com relação a isso? Eu tenho uma resposta meio padrão que também se aplica aqui, que eu falo, olha, antes de melhorar, vai piorar. A resposta é, para tudo isso, antes de melhorar, eu acho que ainda piora, né? Mas dando uma resposta mais elaborada e mais séria, eu acho que a gente está ainda no meio
de certas tendências que elas ainda vão se aprofundar. Mas aí entra aquilo que a gente falou, né? Você pode negar a realidade, mas você não pode negar as consequências da realidade. Mais cedo ou mais tarde, a normalidade vai retornar à força, porque não tem como, né, o certo estado de coisas se manter. Uh, então, eu acredito que é isso. Eu acho que o materialismo, o secularismo e todas as maluquices que vêm acomodadas, porque todos esses problemas sociais que a gente bate diariamente, né? Ideologia de gênero, abortismo e etc. Elas estão diretamente conectadas. A gente nem tratou disso aqui, é um assunto longo, né? Mas está diretamente relacionado a esses problemas, né? Eu acho que tudo isso está no seu ápice, talvez, mas ainda vai continuar um pouco e depois vai entrar, porque tipo, vai ser. Tem uma postagem do professor Olavo em que ele fala exatamente isso, né? Deixa eu ver se eu acho aqui até rapidinho. Tipo, a loucura vai. Antes das coisas entrarem nos eixos, a loucura ainda vai tomar conta por completo, né? Quer ver? Deixa eu colocar aqui. É uma citação muito boa. Aqui, tem fé metastática. Né? Ele fala da fé metastática. Aqui, ó. É isso. Achei. Preparem-se. Nos próximos anos, a desordem do mundo atingirá o patamar da alucinação permanente e por toda a parte a mentira e a insanidade reinarão sem freios. É isso que eu acredito também, tá? Não digo isso em função de nenhuma profecia, mas porque estudei os planos dos três impérios globais e sei que nenhum deles tem o mínimo respeito pela estrutura da realidade, né? Então até a gente nem falou, mas a gente mencionou nessa questão de todo mundo tem uma metafísica, até foi a nossa conversa anterior, né? Todo mundo tem uma metafísica, mesmo que não seja a metafísica tradicional ou clássica. Cada um está possuído pelo que Eric Fögling chamava fé metastática, a crença louca numa súbita transformação salvadora que libertará a humanidade de tudo o que constitui a lógica mesma da condição terrestre. Na guerra ou na paz, disputando até a morte ou conciliando-se num acordo macabro, cada um prometerá o impossível e estreitará cada vez mais a margem do possível. Agora a gente chegou na parte positiva e na resposta. É a sequência do que ele vai dizer. É para fugir do pessimismo que foi até aqui e do que eu normalmente encampo também. Ele fala assim: a Igreja Católica é a única força que poderia, no meio disso, restaurar o mínimo de equilíbrio e sanidade. Mas, conduzida por prelados insanos, vendidos e traidores, parece mais empenhada em render-se ao espírito do caos e fazer boa figura ante os timoneiros do desastre. No entanto, no fundo da confusão, muitas almas serão miraculosamente despertadas para a visão da ordem profunda. Também a gente falou bastante da ordem, né, na conversa. E abrangente, que continua reinando. O real é o real, a ordem é a ordem, né? Ignorada do mundo. Muitas consciências despertarão para o fato de que o cenário histórico não tem em si seu próprio princípio ordenador e só faz sentido quando visto na escala da infinitude do céu e do inferno. É isso. Uma das pessoas um amigo meu, Alexandre Costa, que é o Alexandre Costa do canal do Alexandre Costa, ele fala que uma das principais virtudes do Olavo, enquanto professor e escritor, era o poder de concisão. Então, meio que ele comprimiu tudo, quase que tudo que a gente disse aqui hoje nessa frase. Ah, professor, encerrar com isso aqui dá até vontade de chorar, né? Mas é de É, alegria, no é final das contas, pesado. né? Eu digo porque
Eu não sou nenhum, como é que diz, como você falou, a gente está naquela assíntona da parábola, né? Tá indo, tá indo, tá indo, mas não dobrou, parece ainda, né? Para começar a descida. Mas mantenhamos, né? O apóstolo São Paulo vai dizer, né? Agora permanece a fé, a esperança e o amor, a caridade, né? Então, ele dizia assim, professor Olavo, né? Ou a gente pendura a nossa alma em Deus, ela cai, né? Então, assim, o cara deixa estudado, cara. Pô, pega lá o Mário Ferreira dos Santos, tava ouvindo os áudios dele falando sobre Deus, sobre Cristo. Uns caras assim que. Humildade total, cara, diante da realidade, cara. Dizer que Deus não existe é uma pretensão de uma soberba, assim, ó, sabe? Pô, então, chegasse aqui agora, Bolsonaro, fizesse tudo, então, faz uma formiga aí, faz uma planta, sabe? É, é aquele livro do Frank Turek, né, que ele fala, não tenho fé suficiente para ser ateu. Mas tá a minha dica, né, professor, desse material aí. É, muito bom. É um livro do Frank Turek, deixa eu ver aqui, um dos autores, são dois, é Norman Geisler e Frank Turek. Eu vou conferir aqui, para dar aqui. Isso. Não tenho fé suficiente para ser ateu. E o autor, deixa eu conferir, é isso mesmo. Ó, tô bom de memória hoje. Tem dia que eu tô com Alzheimer, hoje eu tô bom. Norman Geisler e Frank Turek. Então é isso aí, pessoal. Eu não sei se o professor quer fazer umas palavras finais para mim, assim, eu só tenho a agradecer, né? O professor ficamos aí, era combinado ali, era uma horinha, o professor já estamos aí quase 2 horas, né? Não, eu queria dizer assim, você mencionou isso acho que até uma ou duas vezes, né? Esse assunto, para mim, eu adoro falar desse assunto. Claro que tem o aspecto que você falou, né? De, tipo, tem tanta abobrinha na internet, né? E enfim, a gente falar de qualquer tema filosófico, mais assim, mais elevado, né? Teológico que seja, já é um diferencial, mas que é cansativo, porque é muito teórico, né? É um assunto filosófico de fato, né? Um assunto filosófico por excelência. Mas eu adoro, né? Já foi objeto de muita pesquisa, fiz muita leitura, muita pesquisa, né? Até o meu livro, né? Por exemplo, o capítulo sobre o argumento cosmológico Calan, E, pois é, tu vê, os caras pretendendo dizer assim, ah, derrubamos o argumento Calan. é claro, do Pô, café da manhã. vai cagar, né? Os caras, pô, desculpa aí, pessoal, mas assim, pô, quer o professor comentar? Comenta aí, professor. Não, não, eu ia falar assim, por exemplo, eu trouxe um artigo que eu publiquei num congresso, transformei no capítulo. Então, assim, só para dizer que é um tema muito meu e que eu gosto muito de tratar e só posso agradecer ao convite para poder ter falado sobre ele hoje. Vai, é demais, assim, professor, e espero o professor voltar outras vezes dentro da disposição. O professor também tem uma dinâmica bem corrida aí, né? Esse é um tema outro também muito caro para mim, professor, que eu gosto demais, esse tema aqui. Eu vim aqui, eu cheguei em ti através das aulas do professor Alexandre lá no YouTube, né? Ah, legal, legal. Então, assim, eu não vou fazer aqui uma exposição pública, né? Ele também, a gente já conversou sobre ele, né? Gosto pra caramba dele. Ele é E ótimo. dei o livro dele, Bem-vindo ao Hospício, pro meu barbeiro. Meu barbeiro assim, não acredita no que ele tá falando aqui. Assim, bom, só se tu é maluco, assim, Breno. Tu tá no hospício e não sabe. Exato. Eu disse pra ele assim, não, tu já Só tá não é. maluco então, cara, já não se enxerga mais. O título é Bem-vindo ao Hospício. Só não é bem-vindo. Você não vai ser. Isso só não é uma expressão inicial se você já está lá. Você não é bem-vindo porque você já está lá há muito tempo. Então você já chegou faz tempo. Justamente. Então, uma vez entreguei também para um amigo meu, contador, né, muito do raciocínio lógico. Assim, não, cara, tu lê isso, cara. Assim, não, cara, tu tá lendo o quê, cara? Eu sempre, então tá, né, cara? Beleza, né? Chegamos ao final para para ver o que vai dar, né? Tá pagando para ver a conta, deixa assim até que a água bate na bunda, tu cara entra numa depressão, já não consegue mais contar a sua história para si mesmo diante da vida e da realidade. Enfim. Mas seguimos, professor, reitero novamente, eu não entendi, César, essa última parte parece um complemento do Olavo, né, justamente, que ele finalizou, né? Sim. Ah, professor, não sei se quer comentar brevemente, porque o Samuel perguntou, se o professor consegue fazer uma síntese. Até acho que de fato, assim, só a pergunta lá do existencialismo, né?
Que ele diz aqui, né? O existencialismo sartriano me foi muito danoso na juventude, só curado através dos doutores da igreja já em idade adulta. Como vacinar os jovens desse mal? Já apresentar os pais da igreja para eles, né? Não, mas falando sério, parece uma resposta engraçadinha, mas não é. A gente está vendo, né? Pelo menos falando em termos de catolicismo, né? Que a gente pode falar daquilo que a gente experiencia. Não vou falar da experiência do outro. Né? Você está tendo na geração Z um aumento de conversões ao catolicismo e de frequência nas missas tradicionais, né? Não é simplesmente virei católico de IBGE, não é? Não, as pessoas estão se convertendo, os jovens, né, estão indo, estão se convertendo, e querem ainda o rito tradicional, né? Querem a coisa ali como ela tem que ser e deve ser. Então, é porque eu acho que tem essa ideia de que o jovem não quer isso, né? E, na verdade, eu acho que quer sim, ou pelo menos boa parte, ou alguns querem. Isso é meio que um lugar comum que a gente aceitou aí muito fácil, né? De que o jovem é rebelde, o jovem só quer alguma coisa do tipo, o existencialismo do Sartre, oh meu Deus, eu existo antes de ter essência. Eu sempre achei, mesmo quando eu era muito mais cético, eu sempre achei o existencialismo do Sartre uma baboseira sem tamanho, né? Mas enfim, mas eu sei que ele tem um apelo e uma atratividade aí. Eu acho que um bom remédio é apresentar coisa melhor já logo de cara. Toca a Suma contra o Gentil na testa e vai por aí, né? A patrística, sei lá, né? Um Santo Isidoro de Sevilha, né? Que fez. Então tem muita coisa aí, pessoal. Vale a pena. Então, hoje, com o acesso à tecnologia, né? Foi muito bom que o professor Olavo botou circular muito livro aí, né, professor André? E aí vem, por exemplo, um professor da envergadura do professor André, o professor Alexandre Costa, que o bicho também, não, bicho dá banho, né? A professora Bruna Torlai também é fantástica, ela esteve Ela é aqui, ótima. espero que ela volte. O César pega mais na abordagem histórica política do Brasil, é um cronista político muito fera também. Aí o Diego está falando aqui, ó, o Alceu Amoroso Lima, sobre existencialismo. Diego, a gente está encerrando a live. Então, assim, não sei se o professor quer falar, mas eu. Não, eu posso falar porque eu não, esse livro especificamente eu não conheço. Então, agradecemos a todos. Mais uma vez, reitero, professor, a alegria e a honra de ter o professor aqui mais uma vez no Furo do Alfinete, estreando a primeira do ano, a primeira live, né? Que honra. Esse tema, ele realmente ele baliza, né? Ele está dentro do projeto do Furo do Alfinete, porque ele faz parte da estrutura da realidade, senão ele é a própria estrutura da realidade, né? E este movimento que o professor trouxe através da live, ele é um sibilo da serpente, eu posso falar dessa forma, que tem seduzido muitas pessoas, entretanto, muitas outras têm visto que isso também não passa de uma falácia, né? E o professor trouxe essa elucidação, clareza, para a gente compreender. Elisa, um abraço, boa noite. Professor, muito obrigado. Eu Tá? que agradeço, Hugo. Um forte abraço para você, para todos que nos assistiram e nos assistirão. Foi um prazer falar de tudo que a gente falou aqui. É um dos meus assuntos favoritos. A todos aí uma ótima semana. Fiquem com Deus, professor. André, mais uma vez, não deixe de seguir. André, eu já deixei na postagem, né? Mas o professor tem um link. Tem aquele curso do professor está funcionando 16 dias. Tá funcionando, tá funcionando. Quer falar um pouquinho dele, professor? Aquilo é uma coisa mais singela. É um curso estruturado numa forma de desafio, né? Que é para quem quiser ler melhor, né? A gente recebe muito esse tipo de pergunta, né? Eu queria estudar, mas eu não consigo. Eu queria ler mais, mas eu não consigo. É uma coisa bem mais prática e bem menos teórica do que o que a gente discutiu aqui hoje. É para você aproveitar melhor as suas leituras, estudar com um pouco mais de eficácia. É uma atividade, assim, uma série de 16 vídeos, aulas, para melhorar esse aspecto na sua vida. A pessoa faz isso, é muito longa essas videoaulas, professor? Não são curtas. É coisa de 30, 40 minutos. Oh,
Tá aí, pessoal. A ideia tem um link no Linktree, tem um link para acessar isso aí, esse material do professor. Lá no meu, aqui, lá no meu Instagram. Aqui no Instagram. É, aqui no Instagram. E os livros do professor, o desconto do cupom de 5% para quem chegou depois, lá no site da Vide Editorial. Se botar lá, já está com 80%, muito material deles lá, até começo de fevereiro ali, eu acho, final de janeiro, né? Isso. O professor André tem um cupom de desconto, André 5, além do desconto da editora, que está lá nos livros, né? É. Botando o Isso cupom. vale não só para o meu livro, mas vale para todos os meus livros, esse e os demais, e para todos os outros livros também. Você pode usar o cupom para qualquer livro, tá? A dúvida é, cada livro é 5? Não, é na compra, né? A hora que eu fecho a compra, né? É que vai dar na mesma, no fim. Na somatória de todos que você comprar, vai ter 5% de desconto a mais. Claro, é isso, entendeu, pessoal? Então é isso, um forte abraço. Oi, Jana. Luciene, obrigado. Obrigado a todos. Uma ótima semana. Fiquem com Deus. Professor, brigadão, um Um abraço. abraço. Até mais.